Eu creio que dentro dessa série, essa é uma das mensagens mais fortes e mais despertadora. A Bíblia diz assim, no Salmo 39, mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Desde os meus dias, o comprimento de um palmo, deixa aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. 2 Coríntios diz assim, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Que palavra, né? Que palavra. Eu não sei como você está. Hoje eu falava para os líderes que nós estamos treinando, e eu fiz a seguinte pergunta a eles: qual é a maior motivação de um líder? E alguns responderam: cuidar de vida, discipular, multiplicar, crescer. E eu disse para eles: a maior motivação de um líder é o Senhor. Então você pode estar aqui nessa manhã tomado pelo poder de Deus. Você pode estar aqui nessa manhã assim, sabe, cheio. Porque você está aqui, porque a sua maior motivação é Ele. É verdade, pastor. Por isso que nós o adoramos, louvamos o nome dEle. Por isso que nós estamos aqui. E eu falava para ele, por isso que vocês estão aqui nessa classe, sendo treinados, não é por causa de mim. Não é por causa de um simples ato de obediência, mas é porque vocês são motivados por Ele, porque Ele está dentro de você. A maior motivação nossa não está fora de nós, está dentro de nós, está dentro de você. E aí eu falei para eles exatamente isso daí. Na medida em que você não tem comunhão com Ele, a sua motivação se esfria. E aí a vida cristã para muitos é uma rotina. A rotina muitas vezes de vir à igreja, participar de um culto, é uma rotina. Mas está frio, está indiferente. Eu não estou motivado, eu estou desanimado. Quando um crente chega para mim, ou um ministro, ou um supervisor, ou um discípulo meu, diz assim: ah, pastor, porque eu estou assim, meio desmotivado, não sei o quê, meio desanimado. Diz assim: como é que está a sua vida com Deus? Eu tenho certeza absoluta, querido. Porque tribulações nós passamos, provações nós temos, adversidades inúmeras. Enquanto mais nós nos aprofundamos em Deus e naquilo que Ele confia nas nossas mãos, mais o diabo se levanta contra nós, mais coisas acontecem. Parece que é uma loucura. Atestamos isso na vida de alguns discípulos de Jesus, como Paulo, como Pedro, como Tiago, como João. Isso não está na mensagem, mas isso é o que Deus está mandando eu falar para vocês nessa manhã. Na medida em que você não tem comunhão com Ele, você se desmotiva de tudo. Você só se motiva com aquilo que é carnal, que é temporário, que é efêmero, que é passageiro. Mas aqueles que estão se aprofundando nele, que têm comunhão com Ele verdadeira, genuína, a motivação deles são as coisas que são eternas. A sua vida, querido, como diz o tema, não é uma atribuição, é uma atribuição temporária. E nós vemos dessa série que nós estamos compartilhando com vocês, temos focado 3 questões básicas de nossa vida: a questão da existência da vida,
por que eu estou vivo aqui, a questão do significado da minha vida, eu tenho valor, a questão da minha intenção de vida, qual é o meu propósito. Então são 3 questões que são básicas e essenciais nessa série que nós estamos compartilhando com vocês. Que eu não sei se você pegou isso. E hoje, quando estamos aqui compartilhando essa atribuição temporária, a própria Bíblia diz que nós somos um peregrino, somos peregrinos aqui na terra. Salmo 119, 19. Na verdade, nós temos que entender 2 coisas e que devem estar bem definidas em nosso coração. A primeira, com relação à eternidade. A vida aqui é extremamente breve. Extremamente breve. A segunda, com relação à vida. Ela aqui na terra é temporária e frágil. Nessa perspectiva, nós podemos entender algumas coisas. Primeira, não fique apegado às coisas terrenas. Volte seus olhos para as coisas espirituais. Amém? Glória a Deus. Ontem nós vimos, irmãos, nós passeamos em algumas células multiplicadoras, as multiplicações, que coisa linda. E aí você via o povo lindo, o povo sorrindo, o povo alegre. Por que estava alegre? Estavam recebendo alguma coisa? Não. Algum presente especial? Não. Por que eles estavam alegres? Porque em cada célula que eu cheguei, eles estavam alegres, felizes. Porque a nossa realização são nas coisas eternas, porque aquilo que estava acontecendo ali eram novas vidas, sabe? Novas casas, novos líderes, novas pessoas, novas vidas que virão. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a nossa alegria, a nossa realidade. Você vê crente desanimado na igreja, é porque ele não está fazendo nada aquilo que é a vontade do Pai. E ele não tem alegria. Aí ele vai ter alegria nas outras coisas, que são o quê? Passageiras. Não se apegue às coisas terrenas. A Bíblia usa diversas metáforas para nos falar da nossa vida transitória. Ela diz, além de peregrino, ela diz que nós somos estrangeiros, forasteiros, estranhos, visitantes, viajantes, enfim, etc. Muitos outros termos que a Bíblia utiliza para nos mostrar que a nossa vida aqui é transitória, é passageira, é temporária. Enquanto nós não entendermos isso, o nosso coração vai estar mais inclinado para as coisas dessa vida do que para as coisas de Deus. Diga para o teu irmão, aqui não é o seu lar permanente. E nem seu destino final, querido. Você e eu aqui, nós estamos aqui de passagem, apenas visitando. Quem já viajou para fora, né? E que pega lá seu passaporte, pastor, eu fui lá e tirei o visto. Amém. E aí para você entrar naquela outra nação, vamos dizer, você vai para os Estados Unidos, e aí eles vão lá carimbam seu passaporte e te dão um tempo que você vai ficar ali. Se você é apenas um turista, você vai ficar ali nos Estados Unidos 6 meses. É o tempo que você pode. Então você é um visitante lá. Você é um passageiro, você é um turista. Sabe? Você está ali por um tempo. É a mesma coisa. Nós estamos aqui apenas por um tempo. Entenda isso em nome do Senhor Jesus. O meu visto, o seu visto para viver aqui na terra, querido, é temporário. Aproveite, porque eu não sei qual é o meu tempo que Deus colocou lá. Marcos, você vai ficar na terra durante esse tempo. Nem você, nenhum de nós sabe quanto tempo que Deus colocou lá para nós. Então aproveite esse tempo que você está aqui para fazer tudo aquilo que Deus quer que você faça. Aleluia. Diga de novo, o meu tempo aqui é temporário, é provisório. Aleluia. Nós precisamos nos lembrar que Deus tem algo melhor e maior para a nossa vida. Diga melhor e maior. Diga melhor e maior. Tem muita gente frustrada hoje porque entende que o melhor e o maior de Deus ainda não veio. Não. E de repente nem vai vir nessa terra. O melhor e maior de Deus está preparado para você na vida eterna. De repente não vai acontecer o que eu entendo que deva acontecer, porque Deus quer que aconteça exatamente na eternidade. A Bíblia diz, o destino deles
é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperar ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Com Cristo, sim, o melhor está por vir. Amém? Você está entendendo isso? Aí tem gente que acha assim, o melhor está por vir. Aí eu fico, quando eu estava lendo, irmãos, e meditando nessa palavra, eu estava pensando em Paulo. Qual era o melhor de Paulo? O que Paulo esperava como melhor? Você imagina que Paulo esperava como melhor a morte? Ficar preso numa cadeia? Primeiro ele ficou 2 anos preso numa casa. Depois ele foi levado para o calabouço. Gente, vocês acham que no coração de Paulo o melhor que ele estava esperando era isso? Tem gente que está fazendo de tudo hoje, irmãos, para ter o melhor de Deus para a vida dele aqui. Jamais no cristianismo de hoje você imagina que o melhor que Deus tem para você, querido, ainda que há de vir, é uma cadeia por você pregar o evangelho. Ah, pastor, não imagino que a minha vida, primeiro, você não tem vida, a vida que você tem é dele. Aleluia. Você imagina Pedro? Você consegue imaginar Pedro pensando assim: o melhor do meu mestre ainda está por vir, até porque eu sou o cara. Você imagina Pedro fazendo isso, irmão? Imaginando assim: não, o melhor ainda está por vir. Eu sou um apóstolo que onde eu passo a minha sombra, as pessoas são curadas, e pá, e aquela coisa, igual tem alguns hoje aí, pelo Brasil afora, mundo afora. Então, não, o melhor ainda está por vir, né? Pedro devia imaginar assim: o Deus ainda vai preparar para mim um grande barco em que eu vou fazer uma grande pesca, sabe? Eu vou ter milhares de seguidores que vão me seguir e eu vou conquistar muita coisa. Ele jamais, eu estou imaginando que não, pode ser que eles já tinham esse entendimento que hoje nós cristãos não temos. Nós não temos esse entendimento. Nós entendemos que estar com Cristo é ficar livre do sofrimento, das dores, das dificuldades por causa do Evangelho. Mas a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz assim: vocês não creem somente, vocês não são salvos somente para crer em Cristo, mas também para sofrerem por Ele. Aleluia! E que mensagem difícil de pregar, Jesus. Por isso tem gente que diz assim: com Cristo, pastor, o melhor ainda está por vir. Esses dias reuniu aí vários pregadores renomados aí, que estão aí bombando na rede social, e foram para um determinado país. Aí, lá no Instagram, colocaram aqui os tops. Aí eu fui lá e falei assim: os tops, devemos lembrar que os tops são aqueles que estão no anonimato. Eu não sou top, você não é top. Quem é aquele que está em nós. Amém? Vivo não mais eu. Se eu não vivo mais, eu não sou top. Aleluia. Eu sou quem, pastor? É apesar de mim que Deus faz as coisas. Não é por mim. Não é por causa de mim. Não é por meio de mim, é por causa dele, por meio dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quem vive aqui na terra, pensando nas coisas terrenas, vive para comer, para o orgulho pessoal, para a aparência, e só pensa em coisas da terra. Diz o texto que isto é para perdição. Tem muito crente dentro da igreja perdido, por isso que eu falo que está perdido. E ainda estão procurando o sentido da vida. Uns procuram de repente no coaching, né? Outros procuram na psicologia, outros procuram na psiquiatria, outros procuram na psicanálise, outros procuram, sei lá, vão procurando alguma coisa, o sentido da vida, porque estar com Jesus ainda não é o sentido da minha vida, pastor. Misericórdia. Outros estão procurando de alguma forma: eu preciso preencher, pastor, a minha vida. Você está procurando, você está perdido ainda. Tem gente dentro das igrejas perdidos. Diga para o teu irmão: a tua vida aqui é passageira.
Nossa identidade está na eternidade com Deus. Você não foi criado, querido, formado para morrer. Você foi criado, formado para durar para sempre, para viver na eternidade. Deus ainda tem coisa melhor para a tua vida, aleluia. E o melhor para a tua vida, imagina, são coisas que Deus tem, que você vai passar, que você vai viver, mas para glorificar o nome dEle, aleluia, para expandir o reino dEle. A Bíblia diz, querido, que e assim vocês estarão ricamente providos, 2 Pedro 1,11, quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um erro fatal presumir que a meta de Deus para a nossa vida aqui na terra são meus sentimentos. Eu vou repetir isso aqui. É um erro fatal presumir que a meta de Deus para a nossa vida aqui na terra são nossos sentimentos, nosso bem-estar, nossa prosperidade material, nosso sucesso pessoal. É um erro, irmão, como determina o mundo. Então nós precisamos lembrar disso. Precisamos lembrar que nós não podemos viver com o coração dividido. Não podemos. A Bíblia diz em Tiago, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Nós temos que lembrar, querido, que, sabe, o nosso coração não pode ficar dividido. Sabe, tem gente que divide, não, eu não posso fazer, pastor, porque o meu coração está dividido entre obedecer a Deus, ser santo com Deus, do que estar, sabe, aqui com essa outra pessoa aqui, né? Aí está dormindo junto, porque é meu sentimento, pastor, eu fico muito só, eu não sei o quê, é que eu não aguento, meu Deus do céu, ele não sabe, ele está perdido ainda. Não, pastor, não estou perdido. Está, porque você está sendo amigo do mundo. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus, é a Bíblia que está dizendo. Nós temos que lembrar que nós não podemos ter um coração, viver com um coração dividido, sabe? Você está aqui, vive, mora, trabalha, se relaciona, mas seus valores e seus princípios precisam ser espirituais. Aleluia, amém? Seus valores e seus princípios não estão fundamentados nos valores e princípios que lhes foram ensinados pelos seus pais. Se eles ensinaram princípios e valores que estão coadunados com a palavra de Deus, aleluia, aleluia. Mas se não, não são eles que devem determinar a tua vida. E tem muita gente assim, com o coração dividido entre estar com Deus, obedecer a Deus, ser santo com Deus, ou estar com pessoas e se envolver com pessoas e ser conivente com os erros e pecados daquelas pessoas, mas que estão na igreja, porque entendem que a sua vida, ela termina aqui, ele tem que gozar dessa vida aqui, ele tem que desfrutar dos desejos dessa vida aqui. Está errado, está equivocado. A Bíblia diz em 1 Pedro, amados, insistem que como estrangeiros e peregrinos do mundo, vocês se abstenham. Vocês podem ler isso ali? Vocês se pergunte ao seu irmão o que é abster. O que ele respondeu? Abster de quê? Abster de quê, irmão? Dos desejos carnais que guerreiam contra a sua alma. Se abstenham, sabe? Aqui não é o seu lar. Não se sinta tão à vontade assim, querido. Ei, não se sinta tão à vontade. Aqui não é o seu lar. Você não está na tua casa, não. Fala para o teu irmão, você não está na tua casa, não. Não fica tão à vontade, não. Você não está na sua casa. Os dias aqui na terra estão chegando ao fim. Ei, o passaporte seu, os dias que Deus colocou ali, está chegando no fim. E qual é o dia, pastor? Não sei, ele sabe. Então fica alerta, fica atento. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a Bíblia diz, porque a forma presente desse mundo está passando. Sua vida aqui na terra, querido, nossa vida é um teste, é uma missão, é uma atribuição temporária. Lembre-se, nós somos especiais, nós fomos feitos para vencer,
para vencer a guerra contra a carne, para vencer, sabe, a guerra contra o mundo, para vencer, querida, a guerra contra o diabo. Não, pastor, o diabo não, porque o diabo já está vencido. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele foi vencido na cruz do Calvário. Mas o mundo não, a carne não. A carne precisa ser mortificada todos os dias. O mundo nós temos que rejeitá-lo todos os dias. A nossa amizade, a nossa, sabe, aliança com coisas desse mundo que as pessoas acham que são normais, mas não são normais. Sabe, você foi feito para vencer. Você não é obra do acaso. Você não nasceu para ser tipo um acidente. Deixe Deus dirigir a nossa vida. Esses dias, foi ontem à noite, o Dilmar estava falando comigo quando eu cheguei lá. Ele disse assim: pastor, nessa série, a mensagem que mais mexeu, de todas as palavras que eu já ouvi, nasceu bem, essa foi a palavra que mais mexeu. Deus dirigir a nossa vida. Deus dirigir a nossa vida. Queridos, ninguém pode servir a dois senhores. Ou ele vai odiar um, ou vai amar o outro. Está escrito na Bíblia isso. Amém? Tem muita gente que está amando mais a você do que ao próprio Deus. Ou seja, amando mais a sua carne, os seus desejos, as suas vontades. E o pessoal acha que é normal. Ah, não, porque a igreja coloca... Não, a igreja não coloca regra nenhuma, não. Principalmente na família Vida e Paz. Não tem regra. Sabe, ninguém diz para você o que você tem que vestir, como tem que vestir, com quem você vai se relacionar, deixar. Ninguém controla a sua vida. Quem tem que dirigir a sua vida não é a igreja. Quem dirige a sua vida é o Senhor. Mas o Senhor vai dirigir pela palavra. Você precisa se posicionar quem você quer servir. Quem é o Senhor da sua vida, meu amigo? Quem é o Senhor da sua vida? É Deus? É o dinheiro? São os seus desejos? Quem é o Senhor da tua vida? E oportuna uma palavra em 2 Coríntios, diz assim: assim fixamos nossos olhos, não naquilo que se vê, mas mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, e o que não se vê, querido, isso é eterno. Diga comigo assim: o essencial é invisível aos olhos. Alguém escreveu sobre isso. Alguém falou isto. Bill Johnson, pastor, disse assim: a obediência traz rendimentos, e manter um coração de entrega e obediência é o que nos permite administrar mais sem que sejamos destruídos. Jesus busca pessoas que não irão amar o mundo, para que ele possa confiar o mundo a elas. Ah, aquele destaque ali foi eu que fiz. Eu já vi pessoas deixando Jesus por causa do... É apaixonado pelo emprego dela, pelo talento que Deus deu a ela ou a ele. Ele joga na rede social, ele divulga, ele é apaixonado, ele ama aquilo. Meu Deus, ela está amando mais um mundo. Deus não pode entregar nada a essa pessoa. Deus só pode confiar a nós, querido, aquilo que nós não amamos mais do que a Ele. E quando eu vejo pessoas amando mais os filhos do que o próprio Deus, nós precisamos lembrar que os fatos da vida na terra mostram que aqui não é seu lar definitivo. Olha o que diz o texto bíblico: pois os nossos sofrimentos leves, diga sofrimentos leves, diga sofrimentos leves, e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê. Os nossos sofrimentos leves e momentâneos não hão de ser comparados com a glória que nós iremos experimentar, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Por isso que as pessoas, elas têm dois senhores. Elas querem servir a Deus e a elas mesmas.
Então eu quero fazer a vontade de Deus, mas eu quero fazer a minha também. Por isso que elas se voltam muito para o mundo e menos para o Senhor. A semana passada nós falamos aqui algo sobre servir, e Deus está me inquietando muito. Talvez eu vou preparar uma série sobre servir, irmão, porque é uma coisa escandalosa. Escandalosa. A pastora falou aqui, não sei se foi na terça-feira, ela falou sobre o serviço, e ela disse assim, que o sinônimo de servir é amar, o sinônimo de amar é servir, sabe? E a semana passada eu só dei um exemplozinho. Poxa, levantar aqui homens que vão pegar, né? Nós vamos ter o lava-jato ali. Você deve estar pensando assim, mas lava-jato, pastor, para quê e tal? Não arrecadou condições para que possamos ter lá um grupo de jovens, muitos jovens. Ontem nós fomos nas células que multiplicaram os jovens, é muito jovem, muito adolescente. Pensa, querido, o mundo está perdendo essa guerra para nós, aleluia, para o Senhor, sabe? E quando você vem ali e faz o negócio, você fica, mas não é para a igreja, não. Tudo é investido em vidas, em almas, para crescer, para edificar, para fortalecer, para trazer mais próximo, para multiplicar. É tudo eterno, não é nada passageiro. E quando eu fiz um apelo e falei, fiz apelo não, só comentei, né? Vai levantar homens aqui, vão dizer assim, não, olha, quinta ou sexta-feira não vamos chegar lá, vamos tirar aquelas telhas lá, vamos preparar aquilo ali, para os meninos estarem aqui no Lava Jato. Eu fiquei imaginando, irmão, durante a semana, fiquei imaginando que alguns homens iam chegar e falar, Marco Aurélio, pastor Marco Júnior, olha, nós queremos tirar aquilo lá. Eu estou sonhando, irmão, mas eu continuo sonhando, eu não desisto de sonhar. Eu creio que você ainda vai ser transformado, que você ainda vai entender o que é servir. Porque você entende que a sua vida aqui é temporária. E o que Deus fez aqui nessa terra serviu. Ele só serviu. Só serviu, só serviu. A forma de amar dele era servir. Servia o leproso, servia o rico, servia o pobre, servia o manco, servia o cego, servia a prostituta. Ele só serviu. A vida dele era servir. E a nossa vida muitas vezes é querer ser servido. Eu estou generalizando, querido, aqui. Eu estou falando para a igreja do Senhor. Quando muitas vezes eu estou falando aqui, eu estou falando no sentido geral da igreja hoje. Como ela representa, como que a igreja está voltada para o mundo. Como ela tem dificuldade em servir. A não ser que eu receba alguma coisa. Sabe, querido? As dificuldades, você vai pensar assim, pastor, mas tem dificuldades. Você vai dizer assim, dores, tribulações, tristezas, medos, é verdade. São fatos que revelam que naturalmente aqui não é sua casa. Aqui não é nossa casa. É natural que algumas promessas de Deus ainda não se cumpriram. Algumas orações ainda não foram respondidas. É natural que muitas coisas pareçam injustas. É natural que o mal pareça que está vencendo. Sabe por quê? Sabe por quê? Ainda não chegamos ao fim da história. Fala para o teu irmão, irmão, não chegamos ainda ao fim da história não. No final, Jesus e os seus fiéis vencerão. Vencerão, olha o que diz a Bíblia. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Meu irmão, não desista. Não chegamos ao final da linha. O melhor ainda está por vir. Louvado seja o nome do Senhor. Olha essa frase aí. Se você tem fé e sua vida está difícil, creia, é porque ainda não chegou ao fim. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda não chegou ao fim. Se você tem fé, se a sua vida está difícil, creia, ainda não chegou ao fim. Louvado seja o nome do Senhor. Pense aqui comigo aqui, olha aqui para mim. Pense, um peixe nunca seria feliz na terra, porque ele foi feito para viver no mar e nos rios. Pense, uma águia jamais seria feliz vivendo na terra com as suas asas cortadas. Você nunca se sentirá plenamente satisfeito na terra, querido, nunca. Tipo, Deus te deu um carro hoje. Daqui a 2 anos você está insatisfeito com aquele carro, você quer trocar aquele carro. Deus te deu uma televisão hoje. Daqui a 2 anos você está insatisfeito porque surgiu uma melhor, você quer aquela outra. Deus te deu isso hoje, amanhã você está insatisfeito. Nós esquecemos tudo que nós já recebemos de Deus. Esquecemos tudo. Parece que Deus nunca nos deu nada. Sabe? Nós sempre estamos insatisfeitos. Insatisfeitos. Porque, querido, nessa terra nós nunca seremos plenamente satisfeitos. Simplesmente por quê, pastor? Porque nós não fomos criados para viver eternamente aqui. Nunca fomos. Você terá momentos felizes aqui na terra. Todavia,
nada comparado à sua reação ao que ainda está por vir. Pastor Rick Warren diz: perceber que a vida na terra é apenas uma atribuição temporária alteraria completamente os seus valores eternos e não temporários, se tornariam favores determinantes em suas decisões. C.S. Lewis disse: tudo que não é eterno é eternamente inútil. Meu Deus do céu. Aí você vai dizer assim: rapaz, que cara inteligente. Não, quem disse isso foi Salomão. O que Salomão disse? Tudo é vaidade. Tudo nessa terra é inútil. A única coisa que é útil nessa terra, diga para o teu irmão, é a sua vida, querido. Shhh. Você não vai ver cachorro, não tem cachorro para a eternidade, não tem gato para a eternidade, não tem árvore para a eternidade, sabe? O que tem para a eternidade, pastor? Diga, a minha vida. E não fique arrasado se você ama a Deus e está sofrendo. Quem está sofrendo aqui, não levante a mão. Senão eu vou ficar desesperado aqui, né? Estou sofrendo, pastor. Não fique desesperado, querido. O que Deus está fazendo? José foi sempre obediente, mesmo assim foi vendido pelos irmãos, foi escravo e prisioneiro. Mas era obediente. Paulo, mesmo fiel, passou anos em uma prisão. Anos em uma prisão. João Batista, mesmo sendo o mais justo da terra, terminou a sua vida decapitado. Será que Deus abandonou esses homens, irmãos? Pedro, mesmo sendo alguém especial para Jesus, terminou seus dias crucificado de cabeça para baixo. Aquele homem que a gente fala aí, que Deus usou poderosamente. João, o apóstolo do amor, mesmo sendo alguém especial para Jesus, terminou seus dias crucificado. Melhor, preso e exilado na ilha de Patmos. João, pastor, é. Agora você olha para nós, irmão. Olha para a vida desses homens que tinham foco nas coisas eternas, e olha como eles terminaram nessa vida, porque eles entendiam o seguinte: eu imagino, o melhor ainda está por vir. O melhor ainda está por vir. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, se levanta nessa manhã, espiritualmente falando, sabe? Se desencarna do mundo pelo amor de Deus, sabe? Se desvincula da amizade, da aliança, da conivência com o mundo em nome de Jesus. Bota a tua cara para bater em nome de Jesus, sabe? Mostra quem tu és e por que tu estás aqui. Por quê? Aleluia! Não tenhamos medo, não tenhamos vergonha. Vamos mostrar por que nós estamos aqui. O fim da vida não é o fim de tudo, é apenas o começo de uma grande jornada ao lado do Pai na eternidade. Aleluia! É desse jeito, querido. Veja o que as Escrituras falam sobre pessoas como estas. Olha só. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe, e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos da terra. Os que assim falam, mostra que estão buscando uma pátria, a nossa verdadeira pátria, a pátria celestial. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda em nossa história, querido, recente, pessoas como o pastor Martin Luther King, mesmo sendo pastor batista, defensor dos direitos humanos, sabe, prêmio Nobel da Paz. Como que ele morreu, pastor? Assassinado. Ah, pastor, Deus deixou esse homem morrer assassinado? Aí a pessoa fala assim: por que Deus deixou? Que Deus, pastor? Que Deus deixou Pedro, pastor, morrer crucificado? Meu Deus.
Eu queria que você escrevesse essa frase aí. Coloca aí. Vocês podem ler? Não, de novo, irmão. Vai. Meu Deus. Esses dias eu falei com a pastora. Ela não vai lembrar, talvez lembre da gente falar tanta coisa, né? Ela disse assim: por que que a mãe daquela pessoa, que é uma serva tão dedicada, né? Uma pessoa tão temente a Deus, o marido, né? Mas a mulher é uma benção. Por que que ela está sofrendo tanto com uma doença, um câncer na vida dela? Você não vê isso de vez em quando? Você vê pessoas assim tão e sofrendo tanto. É isso aí, ó. Não são provas que Deus o abandonou, são fatos que revelam que o seu lar não é aqui. Creia, Deus tem o melhor para você na eternidade. Onde é a sua pátria eterna? Conta uma velha história que certo dia no século passado, no porto de Nova York, um missionário aposentado que viveu 55 anos no campo missionário estava de volta para seu país. E no mesmo navio que ele estava voltando, também estava chegando o presidente dos Estados Unidos. Havia banda, tapete vermelho, bandeira, chuva de papéis, faixa, imprensa, tudo para o presidente. O missionário desembarcou sem ser notado, e triste e ressentido, e veio uma paz em seu coração e uma voz que dizia: meu filho, você ainda não chegou em casa. Quando nós chegarmos em casa, você não sabe o que está preparado lá de festa. Isso que aconteceu com o presidente dos Estados Unidos não é nada diante do que está preparado para nós quando nós chegarmos definitivamente na nossa casa. Por isso tem gente que fica guardando a sua casa, sabe? Minha casa, meu carro, meu não sei o quê. Vou botar minha casa. O outro é rebelde, o outro é, sabe, quer seguir a sua cabeça. Meu Deus do céu, é todo mundo pensando que está vivendo aqui. É aqui que é a minha vida, pastor. Não, você não tem vida aqui. A vida que você tem aqui é dele. Deixa ele fazer. Quando você morrer aqui na terra com Cristo, você vai para casa. Esse mundo não é o nosso lar. Aleluia? Amém? Você entende? Sabe lá na lápide do seu caixão, onde vai enterrar você, né? Eu até hoje não tomei providência para isso, hein, amor? Não compramos um lugarzinho aqui na terra para quem vai enterrar quem. Se vire quem estiver vivo. Eu falo para ela: eu já morri. Mas e quem morreu do senhor, pastor, que o senhor tem que fazer? Ah, Deus sempre dá. Mas eu me lembro do meu cunhado, Saulinho. Lá na lápide dele, ficou escrito assim: não estou aqui, fui me encontrar com Cristo. Ele foi para a casa dele, irmão. E muitas vezes nós que somos entes queridos, que imaginamos a coisa aqui, a gente sente, a gente chora, a gente fica triste. Imaginamos assim: ai, que saudade. Ei, aguenta essa saudade aí, aguenta ela. E você vai passar a eternidade lá. Amém? Meu pai, minha mãe, vamos nos encontrar. Sua casa não é aqui. Você precisa lembrar que somente Jesus pode lhe salvar e garantir a vida eterna. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim.
Só há um Deus e só um mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Só existe um Deus, um mediador, só Ele, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amigo, deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, que está aqui nessa manhã. Com a morte você não vai abandonar sua casa. Se você estiver com Cristo e vivendo a vida de Cristo em você, você não vai abandonar sua casa. Você vai, na verdade, para a sua verdadeira casa. Aonde reside a sua esperança? Vamos ficar em pé. Você pode até viver a vida sem Cristo, mas olha isso daí, ó. Mas morrer sem Ele será um eterno problema. Ei, você pode viver a sua vida aqui do jeito que você quiser. Não quero compromisso, não quero isso, quero satisfazer minha carne, meus desejos. Pastor, viva a tua vida do jeito que você quiser. Mas se você morrer sem estar com Ele, será um eterno problema. E tem gente que diz assim: não, pastor, Jesus está no meu coração, eu estou com Jesus. Não é isso não, querido. Não é a sua vida, é a vida dele. A sua vida, ela não existe. É a vida dele que existe em você. E você vive a sua vida na fé dele. Por ele.